Eu nunca imaginei que a traição tivesse cheiro, mas naquela tarde, quando entrei na sala e senti o perfume de Helena misturado ao do meu marido, algo dentro de mim se partiu, mesmo sem provas, mesmo sem palavras. Foi apenas um instante, um olhar, um silêncio que durou tempo demais, e a partir dali, meu coração entendeu o que minha mente ainda se recusava a aceitar. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois e o preço que ela pagou por tudo, confira se você já está inscrito no canal e me conte aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando. Tudo começou meses antes daquele dia, quando a amizade entre Helena e eu ainda era o que eu considerava um dos maiores pilares da minha vida. Éramos amigas desde os 20 anos, crescemos juntas, rimos juntas, enfrentamos perdas, criamos nossos filhos lado a lado. Ela era a madrinha do meu casamento e eu do primeiro filho dela. Era a pessoa para quem eu ligava quando algo dava errado e também quando tudo estava bem. Helena tinha um sorriso fácil, uma energia leve. Dizia que gostava de trazer alegria onde passava. E por um tempo eu acreditei nisso. Meu marido, Eduardo, sempre foi um homem calado, trabalhador, responsável, um pouco frio às vezes, mas de coração bom. Eu o conhecia há mais de 30 anos e achava que já havíamos atravessado juntos todas as tempestades possíveis, mas eu estava enganada. Tudo começou de forma sutil. Um comentário aqui, uma coincidência ali. Helena começou a aparecer mais do que o habitual, sempre com alguma desculpa, um bolo que sobrara, um convite para um café, uma visita rápida. E Eduardo, que antes era indiferente às minhas amigas, parecia cada vez mais disponível. Um dia, enquanto tomávamos café, percebi o olhar dele demorar tempo demais nos olhos dela. Não foi um olhar inocente, foi um olhar de quem reconhece algo. E o mais doloroso é que Helena percebeu também. Sorriu, desviou por um segundo e depois voltou, sustentando para o olhar dele. Fiquei paralisada. Era como assistir a uma conversa silenciosa entre dois corações e perceber que o meu não fazia mais parte dela. Naquela noite, tentei me convencer de que era apenas ciúme. Eu confiava neles. E mais do que isso, confiava em mim mesma, na mulher madura que acreditava ter superado as inseguranças da juventude. Mas nos dias seguintes, começaram os sinais. Helena passou a enviar mensagens com frequência, até mesmo tarde da noite. Oi, Bia. Seu marido está por aí? Preciso de uma dica com um presente masculino. Você sabe se o Eduardo está em casa? Ele entende dessas coisas melhor que a gente. Eu lia, respondia e tentava ignorar o incômodo. Afinal, era minha amiga. Mas aos poucos notei que as mensagens eram apenas o início. Certo dia, Eduardo chegou em casa dizendo que precisara ajudar Helena com o carro. O pneu havia furado na estrada e ele a socorreu. Achei estranho, não por ele ajudar, mas por não ter me avisado antes. Quando perguntei por que não me ligou, ele sorriu e respondeu com naturalidade. Ah, amor, achei que não fosse importante. Mas era. No fundo, eu sabia que era. Depois vieram os encontros casuais. Eu chegava em casa e o encontrava rindo ao telefone. Quando perguntava com quem falava, ele respondia rápido demais. Ninguém, só o pessoal do trabalho. E como quem tenta calar o coração, eu fingia acreditar. A pior parte é que Helena continuava vindo me visitar com a mesma voz doce, o mesmo sorriso leve, e agora com uma intimidade maior do que nunca. Ela conhecia nossa casa de cor, sabia nossos hábitos e, como boa atriz, continuava a agir como se nada estivesse acontecendo. Mas as mentiras, mesmo pequenas, deixam rastros. E o destino, como sempre, tem o hábito cruel de revelar segredos quando menos esperamos. Foi numa tarde de domingo. Estávamos todos em um churrasco entre amigos. Helena ria alto, encantando a todos como sempre fazia. Eduardo estava ao lado dela cortando carne, e por um instante os olhares se cruzaram. Desta vez não havia disfarce. Foi rápido, mas suficiente para me tirar o ar. Vi ali algo que não se inventa: cumplicidade. Voltei para casa mais cedo, dizendo que estava cansada. Passei a noite acordada, olhando para o teto, revendo cada conversa, cada gesto. E comecei a perceber o quanto me afastei de mim mesma ao tentar ser compreensiva. Eu, que sempre fui a mulher forte, a que sustentava a casa, a que acreditava na bondade das pessoas, agora me via enganada dentro da minha própria sala. Na segunda-feira, decidi não comentar nada, apenas observar.
E quanto mais eu observava, mais via o que antes estava diante dos meus olhos, mas eu não queria enxergar. Eduardo começou a chegar mais tarde, com desculpas banais. Trabalho acumulado, reunião de última hora, trânsito. Helena, por outro lado, parecia cada vez mais ausente das nossas conversas. Quando nos víamos, ela falava menos sobre a própria vida e mais sobre o quanto admirava homens comprometidos e sérios. Uma vez, olhando diretamente para mim, disse: Você tem sorte, Beatriz. O Eduardo é um homem raro. Naquele instante, eu entendi. Ela não estava me elogiando, estava me testando. Nos dias seguintes, comecei a notar mensagens apagadas no celular dele, pequenos lapsos em suas histórias. O perfume que não era o meu, o sorriso diferente ao falar no telefone. E então, percebi que não era coincidência. Era traição, lenta, calculada, silenciosa. Foi quando olhei no espelho e quase não me reconheci. A mulher que eu via ali estava cansada, ferida, mas também desperta. O amor cego que eu tinha estava se transformando, não em ódio, mas em lucidez. E foi essa lucidez que me fez seguir em frente, mesmo quando a verdade inteira veio à tona. Mas isso eu vou te contar na próxima parte. Porque o que aconteceu depois, quando a máscara finalmente caiu, mudou minha vida para sempre. E provou que a justiça, por mais silenciosa que pareça, sempre chega. A tarde estava ensolarada, dessas em que o ar parece leve demais para carregar qualquer tragédia. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, um imprevisto qualquer, talvez um presente do destino, ou, quem sabe, um golpe calculado pelo próprio universo para me abrir os olhos. Lembro que comprei pão fresco e um pedaço de bolo de chocolate na padaria da esquina. Pensei, hoje vamos jantar juntos os três, eu, Eduardo e Helena. Afinal, ela havia prometido passar lá mais tarde para me ajudar com umas lembranças antigas. Mas quando abri a porta de casa, percebi que não estava sozinha. Um som suave vinha do corredor. Passos, respiração apressada, o ranger discreto da madeira sob o peso de dois corpos. Meu coração acelerou. Eduardo? Chamei com a voz entre a dúvida e o medo. Nenhuma resposta. Deixei a sacola sobre a mesa e caminhei devagar. A cada passo, um frio subia pela espinha. O silêncio, pesado, parecia zombar de mim. E então, ao empurrar a porta do quarto, o tempo parou. Ali estavam eles. Eduardo, o homem com quem compartilhei 30 anos da minha vida. Helena, a amiga com quem dividi sonhos, risadas e segredos. E entre eles, uma cumplicidade que rasgava minha alma. Por um instante, nenhum dos três respirou. A cena era tão clara que não precisava de explicação. Os cabelos dela despenteados, o olhar dele surpreso, o lençol amarrotado. Tudo falava mais do que qualquer palavra. Beatriz, ele começou, levantando-se rápido, tropeçando nas próprias desculpas. Isso não é o que parece. Helena, pálida, apenas murmurou. Me perdoa. Eu não queria. Mas eu já não ouvia. Meu corpo inteiro tremia. O pão que eu segurava caiu no chão. Eu queria gritar, mas a voz não vinha. Queria chorar, mas as lágrimas estavam presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Durante anos eu havia confiado neles. E agora, ali, no meu próprio quarto, descobria que o amor e a amizade que mais defendi eram apenas um teatro. E eu, a única que não sabia o papel que estava interpretando. Me apoiei no batente da porta, tentando não cair. A imagem deles parecia queimar em meus olhos. Eduardo se aproximou, estendendo a mão. Bia, por favor, me ouve. Foi um erro. Eu recuei. Não toca em mim. Foi tudo o que consegui dizer. Minha voz saiu firme, quase fria, e talvez tenha sido isso que mais o assustou. Helena, coberta de vergonha ou fingimento, tentava vestir o casaco. Eu. Eu não queria que fosse assim, balbuciou. Ri de nervoso, de raiva, de incredulidade. Você não queria? Perguntei, aproximando-me um passo. Então, por que veio à minha casa? Por que olhou nos meus olhos todos esses anos e chamou de amiga a mulher que você apunhalava pelas costas? Ela baixou a cabeça. Eduardo tentou falar mais uma vez, mas eu levantei a mão. Não. Agora quem vai falar sou eu. Olhei para os dois e algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava ali, latejando, mas junto dela nasceu algo novo.
uma força que eu não sabia que tinha. Eu dediquei minha vida a vocês dois, continuei. Confiei, acreditei, e foi exatamente isso que me destruiu. Ninguém respondeu. O silêncio era tão pesado que quase se podia ouvir o coração de cada um batendo. Peguei minhas coisas e fui até a porta. Antes de sair, me virei para eles. Sabe o que é pior, Eduardo? Perguntei, a voz trêmula, mas firme. Não foi a traição. Foi ter me feito acreditar que eu era amada, enquanto tudo isso já estava acontecendo. Helena tentou se aproximar. Bia, eu juro, eu nunca quis te magoar. Olhei bem fundo nos olhos dela. Você conseguiu. E saí. O sol ainda brilhava lá fora, mas o mundo parecia cinza. Andei sem rumo por longos minutos, talvez horas. O barulho da cidade era distante, abafado. Em algum ponto, sentei num banco de praça. O vento balançava as folhas das árvores e eu só conseguia pensar: como é possível que as pessoas que mais amamos sejam as que mais nos machucam? Os rostos dos dois vinham e iam na minha mente, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Senti o gosto salgado das lágrimas, finalmente livres. Mas, entre um soluço e outro, uma decisão começou a nascer. Eu não seria destruída por isso, não por eles. Respirei fundo, levantei e prometi a mim mesma: você vai sobreviver, Beatriz, vai se reerguer. E quando que o tempo passar, vai olhar para trás e perceber que quem realmente perdeu não foi você. Voltei para casa apenas para pegar algumas roupas. Eles já tinham ido embora, talvez para continuar o que começaram, talvez para fugir da vergonha. O que quer que fosse, não importava mais. No espelho do quarto, vi uma mulher com os olhos inchados e o coração em pedaços. Mas também vi algo novo: dignidade. Eu sabia que aquela dor ainda me acompanharia por muito tempo, mas também sabia que seria ela que me ensinaria a viver por mim mesma. E foi exatamente isso que fiz, porque, embora eles tivessem destruído a minha confiança, não levariam o que eu tinha de mais precioso: a minha essência. A partir dali, jurei que transformaria minha dor em força. E como o destino gosta de ensinar lições, um dia Helena e Eduardo descobriram, da forma mais dura, que toda traição cobra seu preço. Mas isso é o que eu vou te contar na próxima parte. Quando se é traída por duas pessoas que você amava incondicionalmente, a primeira vontade é gritar, gritar até o mundo ouvir. Mas naquele dia, depois de tudo, eu apenas me calei. O silêncio, esse velho companheiro que tantas vezes me acolheu nas madrugadas solitárias, foi o meu abrigo e a minha arma. Percebi que não havia nada que eu dissesse que pudesse doer mais do que o que eles mesmos haviam escolhido viver. Porque a vida sabe revidar na hora certa. Nos primeiros meses, confesso, foi difícil. Em cada esquina da cidade havia um fantasma. O restaurante onde jantávamos aos sábados, o cinema em que ríamos juntos, a floricultura onde ele comprava as rosas que dizia serem para a mulher da vida dele. Agora talvez comprasse para outra, e essa outra era minha amiga. Aos poucos parei de procurar notícias. Mas é impossível viver em silêncio absoluto. Sempre há alguém disposto a contar, por maldade, por pena ou apenas curiosidade. Você soube? O Eduardo se mudou com a Helena. Parece que abriram um negócio juntos. Dizem que estão felizes. Felizes. A palavra ecoava na minha mente como uma ofensa. Mas, em vez de alimentar raiva, aprendi a observar de longe. Eu via as fotos no jornal do bairro, nas redes sociais que, apesar de eu nunca comentar, às vezes espiava em noites insones. Helena sempre sorrindo, ele sempre elegante. Mas algo no olhar dela me chamava a atenção. Não era mais o brilho da mulher confiante que conheci. Havia uma sombra, discreta, mas crescente. Lembro do dia em que a vi por acaso, meses depois. Estava saindo do mercado com algumas compras. Ela vinha na direção oposta, falando ao telefone. Os olhos baixos, os ombros curvados, o semblante cansado. Quando me viu, congelou. Ficamos frente a frente por alguns segundos e pela primeira vez percebi culpa naquele olhar. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas eu apenas sorri, um sorriso leve, quase misericordioso, e continuei andando. Não havia mais nada a ser dito. Aquela foi a última vez que trocamos olhares. Mas, ironicamente, foi o suficiente para eu entender. A vida já estava se encarregando de ensinar a lição que nem 1000 palavras minhas seriam capazes de impor. Com o passar dos meses, as fofocas mudaram de tom. Parece que eles andam brigando muito. Helena deixou o emprego,
Dizem que por causa dele, Eduardo foi visto com outra mulher. E foi então que percebi: o homem que eu amei, aquele por quem lutei, não havia mudado. O problema nunca foi eu. Ele apenas encontrou outra para preencher o mesmo vazio que carrega por dentro. Helena acreditava que tinha vencido, que havia tomado meu lugar. Mas o que ela ganhou foi o mesmo destino, as mesmas promessas quebradas, as mesmas mentiras ensaiadas. A diferença é que desta vez eu estava do lado de fora, assistindo tudo com o coração curado. Houve um momento em que pensei em procurá-la, dizer: agora entende o que eu senti? Mas percebi que isso seria vaidade. Não era meu papel ser a mensageira da dor. O silêncio, mais uma vez, era o meu melhor aliado. Comecei a cuidar de mim. Reformei a casa, mudei os móveis de lugar, pintei as paredes. Cada pincelada parecia apagar um pouco da lembrança. Descobri o prazer de tomar café sozinha na varanda, de viajar sem destino, de rir alto sem pedir desculpas. Enquanto isso, as notícias deles continuavam chegando. Helena havia adoecido. Nada grave, diziam, mas o suficiente para afastá-la do trabalho. Eduardo, por outro lado, fora demitido após um escândalo financeiro. Os dois, antes tão unidos, agora se atacavam em público. Alguns conhecidos diziam que ela chorava em silêncio, arrependida. E eu apenas escutava. Não por vingança, mas por constatar o que sempre soube. A vida é justa, ainda que silenciosa. Recordo-me de uma noite em especial. Eu estava sentada na varanda, observando o céu estrelado, quando uma mensagem chegou no celular. Era um número desconhecido. Abri. Bia, sei que não tenho o direito de te escrever, mas preciso dizer: eu errei. Paguei caro por ter te traído. Nada do que vivi valeu o que perdi. Espero que um dia você me perdoe. Helena, demorei alguns minutos olhando para a tela. Não chorei, não tremi. Apenas respirei fundo e apaguei a mensagem. O perdão, descobri, não precisa ser dito. Ele nasce quando a dor já não machuca, e a vida se encarrega do resto. Desde então, nunca mais ouvi falar dela. Alguns dizem que se mudou para outra cidade, outros que tenta reconstruir a vida. Quanto a mim, aprendi a viver sem precisar que ninguém me complete. Descobri que o silêncio, quando nasce da paz, é mais poderoso do que qualquer grito. E é curioso, o mesmo silêncio que um dia me feriu agora é o que me protege. Hoje, quando penso em Helena e Eduardo, não sinto ódio nem tristeza, sinto compaixão, porque sei que o peso da culpa é um fardo que o tempo não alivia. E se há algo que aprendi, é que quem planta destruição, um dia colhe solidão. Mas essa colheita, e as consequências que vieram depois, foi algo que nem eu poderia imaginar. E é isso que vou te contar na próxima parte. O tempo é um escultor silencioso. Ele não apenas envelhece o corpo, ele esculpe também o espírito, lapida a dor até que ela deixe de ser ferida e se torne sabedoria. E foi o tempo, esse mesmo tempo que tudo transforma, que me trouxe de volta o rosto que um dia jurava nunca mais ver. Era uma tarde fria de outono. Eu estava no jardim, cuidando das roseiras que plantei depois da separação. Elas floresciam com um vermelho intenso, uma cor viva, de renascimento. Enquanto aparava os galhos, ouvi o portão bater. Pensei que fosse o carteiro, mas, quando levantei o olhar, meu coração vacilou. Era ela, Helena. Por um instante, o mundo pareceu parar. A mulher à minha frente não era mais aquela figura elegante e vaidosa que costumava entrar na minha casa com um sorriso confiante e perfume caro. Diante de mim estava alguém abatida, o rosto pálido, os olhos fundos, o cabelo sem brilho. Parecia carregar o peso de 1000 arrependimentos. Ela hesitou no portão, segurando a bolsa contra o peito, como se buscasse proteção. Posso. Posso falar com você, Beatriz? Perguntou com a voz fraca, quase sussurrada. Demorei alguns segundos para responder. Não porque estivesse com raiva, essa emoção já havia morrido dentro de mim há muito tempo, mas porque senti uma estranha mistura de surpresa e pena. Entre, disse abrindo o portão. O jardim está bonito hoje. Ela entrou devagar, como quem pisa em território sagrado. Caminhou até o banco de madeira sob a sombra do ipê e se sentou. Eu me mantive de pé por alguns instantes, observando-a em silêncio. O vento mexia as folhas e o som dos passarinhos parecia destoar daquela cena tão carregada. Você está bem? Perguntei por fim. Ela sorriu,
um sorriso trêmulo, quase dolorido. Não, Beatriz, eu não estou bem há muito tempo. E então, entre pausas e lágrimas contidas, ela começou a falar. Contou que o Eduardo havia a abandonado há 3 anos. Um dia simplesmente sumiu. Levou o carro, o dinheiro e até as economias dela. Disse que ele havia se envolvido em negócios sujos, perdido tudo e desaparecido para fugir de dívidas. Desde então, ela vinha tentando se reerguer, mas a saúde começara a falhar. Os amigos que a cercavam quando tudo era festa se afastaram e ela ficou só. Eu pensei em vir antes, confessou, a voz embargada. Mas eu sentia vergonha. Ver você seguindo sua vida, em paz, depois de tudo que fiz. Eu não tive coragem. Hoje, eu só queria pedir perdão. Ela abaixou a cabeça, e o silêncio entre nós se tornou pesado, quase palpável. Por dentro, senti um turbilhão. Era como se o passado inteiro voltasse em um só golpe. O dia da traição, as lágrimas contidas, as noites em claro. Mas junto desse passado, veio também a lembrança de tudo o que aprendi desde então. A dor havia me ensinado a escolher minhas batalhas e, acima de tudo, a não carregar rancores que não me pertenciam mais. Sentei ao lado dela. Olhei de perto aquele rosto envelhecido antes do tempo, marcado não pela idade, mas pelas escolhas. E percebi que, apesar de tudo, não havia mais raiva dentro de mim. A mulher que ela foi já não existia, e de certa forma, a que eu fui também havia morrido. Helena, disse com calma, você me feriu muito, eu não vou mentir. Houve um tempo em que desejei te esquecer, mas o que eu não sabia é que o perdão liberta mais quem dá do que quem recebe. Hoje eu não carrego mágoa. O que passou, passou. Ela chorou, mas foi um choro diferente, silencioso, quase de alívio, como se minhas palavras tivessem aberto uma porta que ela mesma trancara por dentro. Você sempre foi melhor do que eu, Beatriz. Sempre. Não, interrompi, balançando a cabeça. Eu apenas aprendi a não revidar com o mesmo veneno. Quando a vida tira tudo da gente, o que sobra é o que realmente somos. Ela me contou que estava morando em um pequeno quarto nos fundos de uma pensão, que vendia doces para sobreviver e que pensava em voltar para a cidade natal, onde ainda tinha uma irmã distante. Eu não quero nada de você, Bia, disse entre soluços. Só precisava te olhar nos olhos e dizer que me arrependo. Peguei sua mão, estava fria e trêmula. O arrependimento é o primeiro passo, Helena, mas o perdão verdadeiro é aquele que você precisa dar a si mesma. Ela me olhou, surpresa, e naquele olhar percebi que o que mais a consumia não era a solidão, mas a culpa. Ficamos ali por um tempo em silêncio. O sol se punha devagar, tingindo o céu de tons alaranjados. Era como se a própria natureza assistisse àquela reconciliação silenciosa entre duas almas cansadas. Antes de ir embora, ela se levantou com esforço. Obrigada, Beatriz. Eu nunca esquecerei. Acompanhei-a até o portão. Ela caminhou devagar pela rua e, por um instante, tive a sensação de que uma parte do meu passado finalmente se despedia junto com ela. Fechei o portão e respirei fundo. Senti uma paz que há muito tempo não sentia. Era como se o perdão tivesse limpado o ar da minha alma. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. Pensei em como a vida dá voltas e como, no fim, todos enfrentamos as consequências de nossas escolhas. Helena tinha pagado o preço da traição, mas eu, em silêncio, havia conquistado o prêmio da superação. E foi só mais tarde, quando o telefone tocou, que percebi que a história ainda não tinha acabado. Do outro lado da linha, uma voz trêmula me diria algo que mudaria para sempre o desfecho dessa história. Naquela noite, depois que Helena partiu, sentei-me sozinha na varanda. O vento soprava leve, mexendo nas cortinas e nas lembranças que eu pensei já ter deixado para trás. A visita dela havia reaberto um capítulo que o tempo havia apenas adormecido, não encerrado. E foi então que percebi: o perdão verdadeiro não é o fim da dor. É a escolha de não deixar que ela mande mais em nós. No dia seguinte, encontrei um envelope deixado no meu portão. A letra trêmula denunciava a autoria. Era de Helena. Dentro, havia apenas uma pequena folha e uma frase curta. Obrigada por não virar o rosto. Você é a lembrança do que eu poderia ter sido.
Li aquelas palavras e senti o coração apertar. O passado, por mais cruel que fosse, não precisava mais ditar quem eu era. E naquele instante, compreendi o que precisava fazer. Não para ela, mas por mim. Fui até a pensão onde ela estava hospedada. O local era simples, quase decadente. Um corredor estreito e um cheiro de café requentado denunciavam o quanto a vida havia mudado para Helena. Quando bati à porta, ela abriu com surpresa. Estava fraca, mas havia um brilho novo em seus olhos, talvez esperança. Beatriz, você veio? Vim, sorri com serenidade. Não para falar do passado, mas para encerrar o que ficou aberto. Ela me convidou para entrar. O quarto era pequeno, com uma cama simples e uma mesa improvisada, onde alguns papéis e remédios estavam espalhados. Sentei-me, e por um tempo ficamos apenas em silêncio, ouvindo o barulho distante da cidade. Eu não esperava te ver de novo, confessou ela. Achei que aquela conversa no seu jardim seria a última. Talvez devesse ser, respondi calmamente. Mas percebi que o perdão não é só palavra. Ele precisa de gesto. Tirei da bolsa um envelope com alguns contatos. Uma assistente social, um centro comunitário e um grupo de apoio que eu ajudava desde a separação. Aqui tem pessoas que podem te ajudar a recomeçar. Você não precisa mais ficar sozinha. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo o que te causei? Olhei para ela e disse com firmeza: porque a vida cobra o que o arrependimento não paga. Mas, se eu me negar a estender a mão, serei igual à mulher que você foi um dia, e eu não quero viver cercada por rancores. Helena chorou, e eu a deixei chorar. Não havia mais nada a dizer. Às vezes, o silêncio é o abraço mais honesto que se pode dar. Nos dias seguintes, ajudei-a discretamente, não por piedade, mas por encerramento. Consegui que ela fosse acolhida pelo grupo de apoio e começasse um pequeno trabalho artesanal. A cada encontro, via um pouco mais da mulher perdida se reencontrando. Um mês depois, ela partiu da cidade. Antes de ir, me entregou um lenço bordado com as iniciais H e B, as mesmas que apareciam nas nossas fotos antigas de amizade. Guarde, disse ela. Não como lembrança do que eu fiz, mas do que você foi. Alguém capaz de perdoar. Eu aceitei. E quando a vi caminhar para o ônibus com passos lentos, tive certeza de que aquele era, enfim, o ponto final. Quanto ao Eduardo, nunca mais o vi. Ouvi rumores de que ele havia tentado começar outra vida em outra cidade, mas fracassou. Dizem que envelheceu sozinho, preso ao próprio orgulho. E para mim, isso já não importava. Ele fazia parte de um passado que eu havia sepultado junto com minhas lágrimas. De volta à minha rotina, encontrei paz em coisas simples. O cheiro do café fresco pela manhã, o canto dos passarinhos, as visitas ocasionais dos vizinhos. Descobri o prazer de estar sozinha sem me sentir solitária. O perdão me libertou. E, no fundo, libertou Helena também. A vida, afinal, tem sua própria justiça, não aquela que castiga, mas a que ensina. E aprendi com o tempo que quando alguém fere por amor, está cavando a própria prisão, porque a dor não se apaga, ela espera. E mais cedo ou mais tarde, volta para ensinar o que a arrogância não quis escutar. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva nem tristeza. Sinto gratidão por ter sobrevivido, por ter aprendido e, principalmente, por ter encontrado em mim a força que um dia pensei não ter. Helena pagou o preço da traição. Eduardo desapareceu no esquecimento. E eu, Beatriz, renasci da perda, inteira, serena e livre. E se há algo que posso dizer a quem me ouve agora, é isto: quem fere por amor, um dia aprende que a dor também tem memória. E que o preço da traição é viver cercado por tudo o que destruiu.